Então, boa noite, sejam bem-vindos. Eu estou aqui vendo vocês todos pelas costas, como se eu fosse o prefeito de Nova York. Mas eu tentarei adivinhar as suas expressões. Agradeço muito a presença de todos. E vou dar algumas explicaçõezinhas sobre a origem desse livro e como que eu o vejo hoje. Se bem que as explicações fundamentais já foram dadas nesse pós-fácil, que é uma entrevista que eu dei ao Silvio Grimaldo. Depois de eu vir aqui aos Estados Unidos, aí é que eu comecei a entender algumas coisas da sociedade americana que do Brasil eu jamais teria chegado a saber. Na época que eu escrevi o livro, a minha imagem da cultura americana era todinha moldada pela figura do presidente Clinton e da sua política externa, e dos valores culturais que estavam implícitos ali na administração democrata. Eu realmente não tinha ideia da pujança do movimento conservador nos Estados Unidos. Por quê? Porque no Brasil ninguém tinha. Isso simplesmente não chegava. O que chegava era um recorte feito de acordo com a mentalidade da Folha de São Paulo, a qual é mais pró-democrata do que os próprios eleitores democratas americanos. Eles têm uma adoração por esta coisa, que se explica mais ou menos assim, quer dizer, quando o indivíduo se desilude um pouco com o comunismo, ele se apega com o que esteja, né, mais próximo e que não carregue, vamos dizer, não venha com essa carga de uma história hedionda. Então, o mais próximo parecia ser a esquerda americana, né? E, ademais, é curioso que no Brasil, muita gente pensa que nos Estados Unidos não existe esquerdista, que todo mundo aqui é conservador, imperialista, etc. Ao mesmo tempo, onde tudo o que o sujeito sabe a respeito vem pelo viés do Partido Democrata e, sobretudo, do New York Times. Quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, isso aí vai para mais de 40 anos, o New York Times era o grande modelo do jornalismo. Quando o Alberto Dines promoveu a famosa reforma do Jornal do Brasil, que marcou a época no jornalismo brasileiro, ele fez isso adotando, simplesmente, ele pegou o manual da redação do New York Times e copiou, né, viu como funcionava e adotou tudo aquilo, inclusive a fórmula da estrutura das notícias, que você tinha uma abertura, que eles chamam lead, de 5 linhas, depois um sublead de 3 linhas, depois um intertítulo de 10 linhas de texto, outro intertítulo, outras 10 linhas de texto. Isso foi adotado no Jornal do Brasil com um rigor formal extraordinário. Isso marcou época. Naquela ocasião, o New York Times ainda tinha algum prestígio. E note bem, o prestígio já era imerecido, porque o New York Times tinha uma longa história de mentiras, falsificações, desinformação, etc, etc. Só que, até então, só meia dúzia de pessoas, até nos Estados Unidos, sabiam disso, né? Então, por exemplo, a famosa história do Walter Duranty, que era o correspondente do New York Times na União Soviética, né? Eu sou que esteve na Ucrânia entre 1932 e 1933, e disse: aqui está tudo uma maravilha, está todo mundo gordinho, bem alimentado, etc. Enquanto isso, estavam morrendo de fome 3 milhões de pessoas, né? O Stalin não deixava entrar nem sair comida. Inventou o que ele chamou a arma da fome. E o Duranty negou isso, até que veio um correspondente inglês, acho que do Guardian, e contou a história inteira, daí estourou. Então eu já tinha tudo isso. Eu sei que o New York Times até hoje tem lá uma sala Walter Duranty, em homenagem ao cara. Ele ganhou um prêmio Pulitzer pela falsificação da história. Mas nos Estados Unidos então, havia pelo menos uma meia dúzia de jornalistas que sabia que o New York Times era uma fraude do começo ao fim. Mas no Brasil ninguém sabia, então ainda nos parecia, a mim também, naquela época, o modelo do jornalismo. Para esse subjornalismo brasileiro, o New York Times ainda é o modelo. É uma coisa incrível, porque o New York Times, né, a vendagem do New York Times aqui cai vertiginosamente. A empresa está caindo, está indo à falência, teve que alugar metade do prédio para poder completar a folha de pagamento, e os caras ainda endeusando lá a chamada grande dama cinzenta, como se fosse, né, a rainha da cocada preta. Então, graças a isso, a visão dos Estados Unidos que se tinha no Brasil, e que muitos têm até hoje,
é, de certo modo, uma repetição da propaganda oficial do Partido Democrata. E eu, embora não gostando nada disso, era a fonte de informação que eu tinha, e o diagnóstico que eu apresentei no final do Jardim das Aflições, que era um diagnóstico bastante sombrio sobre as possibilidades da sociedade americana, ele teve de ser corrigido quando eu cheguei aqui e descobri, por exemplo, o fenômeno do rádio americano, né, que tinha um sujeito, o Rush Limbaugh, tinha 30 milhões de ouvintes, né, o Michael Sever tinha 20 e tantos milhões de ouvintes, o Sean Hannity tinha 12 ou 13 milhões de ouvintes, somando tudo, eu digo, dava uma coisa assim tão assombrosa, né, que você via que, comparado com o rádio, a mídia impressa era absolutamente nada, incluindo as páginas de internet, né. Também, assim que eu cheguei aqui, as pessoas descobrem o nosso endereço, então você começa a receber pedido de contribuição para tudo quanto é campanha. Então, era um mar de campanhas, né? Todas conservadoras, todas cristãs. Eu falei, mas como diria Maria do Rosário, o que é isso? O que é isso? Né? Eu não tinha a menor ideia de que aquilo existia. Eu falei, então agora tem que estudar tudo de novo e ver como é que é o negócio. E vi que eu tinha apresentado uma visão meio apocalíptica da sociedade americana, né? E vi que realmente estava errado. Falei, isso aí tem que. Aquilo que eu disse estava certo, mas faltava metade. Então, nessa entrevista com o Silvio, eu tentei completar a outra metade. A ideia principal do livro surgiu, vamos dizer, de uma velha paixão historiográfica minha, que é a ideia de que, em qualquer momento do tempo, qualquer acontecimento de uma certa relevância, não precisa ser uma coisa espetacular, mas qualquer acontecimento, até da esfera privada, ele contém em si todos os elementos culturais que circulam pela sociedade inteira. Então, se você pegar, por exemplo, pegamos aqui uma briga de marido e mulher, né? Tá lá seu Zé brigando com Dona Mariazinha, você grava e você vê os argumentos que surgem, os símbolos a que eles apelam, os chavões que eles usam, etc, etc. E você, a partir dali, você vê todo um cruzamento, uma rede de ideias, de crenças, de símbolos, de sentimentos que circulam pela sociedade inteira. Qualquer porcaria pode servir de amostra da sociedade inteira, desde que, é claro, você não tenha conhecimento só daquela amostra, mas você saiba mais alguma coisa a respeito da sociedade. E quando eu assisti essa conferência do Zé Américo Mota Peçanha, que não foi um acontecimento da ordem privada, mas também não foi nenhum acontecimento de escala nacional, foi uma conferência que tinha lá umas 300, 400 pessoas no auditório, me surgiu essa ideia de fazer, vamos dizer, toda uma análise da história das ideias no mundo a partir daquela conferência de um homem desesperadoramente medíocre, que era o Zé Américo, né? O Zé Américo era uma dessas figuras que só subsistiam pela interbadalação uspiana. Você sabe que o sujeito se torna profissional USP, ele imediatamente tem que pegar certos trejeitos, certos cacuetes, tem que falar de uma maneira levemente aviadada, não pode ser muito, mas, né, quando você ouve, você tem que ter uns falsetes no meio, né, que nem o Fernando Henrique Cardoso. Primeira vez que você ouve o Fernando Henrique Cardoso, você pensa que é só ele. Quando você vai, não, todos os professores da USP têm o mesmo falsete, né? E também você tem que viver numa permanente afago, né, dando afagos a todos os seus colegas de departamento, como se aquilo fosse uma pleiade de gênios, né? E o Zé Américo, que tinha dirigido uma série de fascículos de culinária, a editora Abril, foi também chamado para dirigir uma série de filosofia, né? São os pensadores. Até no livro eu analiso brevemente a estrutura dessa coleção, onde você, por ali, você vê toda a deformidade da visão do mundo daqueles caras, deformidade provinciana, na verdade, coisa de gente que não sabe as coisas, né? E a conferência do Zé Américo, ela estava tão majestosamente errada, não é a questão de que, o sujeito discordou, não é discordância. Quando o nego vem assim, com informação totalmente errada,
não é que você está discordando, você está corrigindo o cara, né? Então aquela conferência terrivelmente medíocre, ela era significativa por quê? Porque ela fazia parte de uma série de conferências tramadas pela USP, pela Folha de São Paulo, por outras entidades, para preparar a famosa campanha pela ética na política que culminou com a remoção do Fernando Collor de Mello. E Fernando Collor de Mello era tão esperto que não percebeu nada. Ele só percebeu quando o pessoal já estava tirando ele da cadeira, estava puxando a cadeira debaixo dele, aí que ele percebeu. Peraí, tem um cafezinho aí? Pô, fazer uma conferência sem café é sadismo. Então, então, isso quer dizer que a conferência ela tinha um sentido, vamos dizer, de propaganda política também. Portanto, o que ele estava falando não interessava muito. As conferências foram muito desiguais, algumas de uma mediocridade acachapante, outras brilhantíssimas, como, por exemplo, tem uma convidada francesa, Nicole Loho, fez uma conferência sobre a tragédia grega, que foi uma verdadeira maravilha. Mas você reúne lá meia dúzia de semi-analfabéticos, põe 2 franceses no meio, pronto, já embelezou os caras por contágio dos franceses. Né? Então, eu decidi pegar aquela conferência como símbolo de um estado de coisas local, e o estado de coisas local, por sua vez, como símbolo e como efeito, por assim dizer, como manifestação de correntes históricas que começavam muito antes. Porque a conferência tinha sido sobre a filosofia de Epicuro. Eu digo, bom, então o que Epicuro tem a ver com a campanha pela ética na política? Se eles botaram uma conferência sobre Epicuro no meio da preparação da campanha da ética da política, é porque alguma coisa na cabeça deles tem. Então, a ideia do Zé Américo era mais ou menos o seguinte: não, toda a história da filosofia está toda errada, porque por baixo dela existe uma tradição materialista que começa com Epicuro, passa ali pelo Patrício, Petros Gassendi e outros, e culmina em Karl Marx. Eu digo, bom, essa tradição simplesmente ela não existe, são autores isolados, não há continuidade efetivamente nenhuma. Não é isso? E quando você chega em Karl Marx, a tese de doutoramento de Karl Marx era sobre as físicas de Demócrito e Epicuro, onde ele desce o cacete no Epicuro e toma partido de Demócrito. Então, como é que vamos usar o Epicuro para promover essa coisa? Mas ali vale tudo, porque o que interessa é a impressão geral, você está entendendo? A verdade dos fatos não tem mais mínima importância. É tudo um jogo de Mars, é tudo uma filosofia de isopor, é tudo uma coisa só para os neguinhos se mostrar, você está entendendo? E na hora que eles se mostram, eles ganham mais alguns votos para o PT, né? E isso acaba sendo útil de alguma maneira. E outro dia coloquei na internet, no Facebook, uma notinha dizendo o seguinte: tem uma diferença fundamental entre o Brasil e todos os países civilizados. Nos países civilizados, quando uma corrente política cai do cavalo, ela não leva consigo os seus grandes escritores e filósofos. Ao contrário, esses continuam ocupando o lugar que sempre ocuparam na cultura do tempo. Tá certo? Às vezes ficam com a reputação queimada por 2, 3 anos, mas logo o pessoal volta a lê-los normalmente, inclusive quem os odeia também os lê. Quer dizer, ninguém vai sonegar um reconhecimento literário ou filosófico a um sujeito só porque ele estava no partido que caiu do poder. Mas no Brasil, quando uma corrente é rejeitada na política, ela é rejeitada na cultura, na academia, nas letras, em tudo tem que sumir com aquilo. E você não pode nem falar os nomes dos desgraçados se não vier acompanhado de 5 palavrões, tá certo? Ou pelo menos daquela cara de superioridade, né? E do famoso ha-ha-ha. No Brasil, um grande argumento. Ele disse não sei o quê, ha-ha-ha. Matou a pau. Né? Então, por exemplo, durante muito tempo não se podia falar do Gilberto Freire, né? Porque o Florestan Fernandes estava criando uma escola de sociologia marxista dentro da USP, e o negócio é promover o Florestan. E o Gilberto Freire, como não tinha nada de marxista, embora conhecesse a coisa bastante, e como criasse ali um gênero de sociologia totalmente alheio a isso, ele foi para o ostracismo. Depois, quando houve 100 anos
do nascimento do Gilberto Freire. Daí a USP falou, bom, nós vamos ter que fazer alguma coisa, não pode também, já está dando na vista. Então eles pegaram um barraco da USP, um barraco fétido, tá certo? E fizeram lá uma sessão de honra, que pelo local já era uma desonra, né? E botaram lá meia dúzia de professor da USP para dizer que o Gilberto Freire era um sociólogo quase tão bom quanto o Florestan Fernandes. Eu sei que a família do Gilberto Freire estava lá, não aguentou o negócio, saía, a gente ia conversar no refeitório. Eles tinham algum diálogo, era eu, porque o resto estava ali mais para queimar a reputação do falecido, né? Então, esse fenômeno, uma coisa, o Gustavo Corsão, por exemplo. Gustavo Corsão foi expelido do corpo de colaboradores do Globo ainda durante o tempo do governo militar. Você vê que como a esquerda dominava a mídia naquela época. Eles expeliram, por exemplo, ainda naquele tempo, eles expeliram o Corsão, expeliram o Lenildo Tabosa, expeliram o Nicolas Boer, que era um historiador húngaro, escrevia em português, mas era um húngaro, autor de livros importantes, ele é autor de uma importante biografia do cardeal Mindszenty. Era um homem ilustre que estava aí no Brasil ensinando na USP e escrevendo no Estadão, também botaram para fora, todo mundo para fora. Né? E ocuparam todo o espaço, isso ainda no tempo do governo militar. Né? Então, e essas figuras, então, desapareceram do cenário público, foram vetadas nas instituições de cultura, suplementos culturais, né? E nos círculos de pessoas de bem, pessoas decentes. Existem muitos outros nomes, por exemplo, José Pedro Galvão de Souza, né? O padre Adolfo Cripa, né? A revista que o padre fundou, que era a revista Convívio, a revista foi banida das verbas oficiais e até hoje ela não consta como publicação universitária, como publicação acadêmica, quer dizer que o sujeito publicou, era uma revista de altíssimo nível. Ele publicou um artigo na Convívio, esse artigo não vale como currículo universitário, até hoje está assim. Então, a extensão do banimento cultural é uma coisa terrível, e isso só acontece no Brasil. Quer dizer, se você chegar, por exemplo, na França, né, quer dizer, bom, então a esquerda está no poder, tá bom, a esquerda está no poder, mas você não vai deixar de ler o François Mauriac, deixar de ler o Bernanos, etc. Não para. Até autores muito mais radicais, como Léon Daudet, ou o próprio Charles Maurras, os fundadores da Action Française, né, que eram uma corrente ultranacionalista, de fascismo francês, mas fascismo francês antinazista, era o mais antinazista que tinha. E até autores pró-nazistas, como Robert Brasillach, os caras são lidos ainda hoje. Normalmente as pessoas falam, né? As memórias, Lucien Rebatté, ele não era da Action Française, ele era pró-nazista mesmo, né? Saiu agora mesmo a edição das memórias dele. Então isso quer dizer que, junto com as ideias políticas, não se enterram os valores culturais. Mas no Brasil, se enterram mesmo. Então, a ideia foi tomar então esta conferência como se fosse, vamos dizer, um centro de onde partiam, como várias espirais que iam se alargando, até chegar o tempo de Epicuro. Né? E daí do Epicuro a gente vinha, né? Vendo assim, aquilo deu nisso. Como é que foram se formando aquilo que o James Billington chama as linhas de significado. Linhas de significado são temas que se repetem na história, às vezes sem conexão aparente, com intervalos de muitos séculos, tá certo? Esse é o fenômeno, aliás, bastante estudado num livro que outro dia eu elogiei muito, que é a História Intelectual da Europa, do Friedrich Heer, o historiador austríaco, onde ele mostra o seguinte, é um fenômeno assombroso. Ele diz, olha, durante 1000 anos a igreja combateu todas as heresias, mas quando afrouxou o controle, né, da igreja, a partir do século XVIII, todas essas heresias reapareceram com toda a força nos mesmos lugares onde elas tinham florescido antes. Né? Então ele disse, olha, existe de fato uma espécie de inconsciente da história, né, onde as coisas que são rejeitadas são jogadas para o lado do lixo e daqui a pouco elas reaparecem de novo. E essas ideias, então, elas têm uma atualidade tremenda.
Tem muita ideia que está circulando por aí, você pensa que é novidade, né? O pessoal fala muito, tem gente que junta física quântica com programação neurolinguística, né? Para dizer assim que, já que a matéria é insubstancial, a matéria é evanescente, então tudo deve sair da nossa mente. A nossa mente, então, né, você precisa de um táxi, você faz o pensamento positivo, aparece o táxi. E assim por diante, né? Essa ideia é o Epicuro, meu Deus do céu. De novo a mesma coisa. Então, quanto mais você estuda a história, mais você vê que nada perde a atualidade. O ser humano circula em torno de um certo repertório de ideias que é sempre o mesmo, aparece em novas versões, melhoradas ou pioradas, né? Então, acompanhando a evolução das coisas desde o tempo do Epicuro, eu vi que havia uma ideia que era recorrente ao longo de toda a história do Ocidente, é a ideia do império. Não é isso? Quer dizer, a partir da demolição do Império Romano, ficou uma espécie de um buraco, né? O Império Romano cai quando, com as invasões bárbaras, etc., os nobres se retiram da cidade e vão para suas fazendas, eram todos proprietários rurais, mas não moravam nas fazendas, moravam na cidade, né? Eles se retiram para suas propriedades rurais e formam pequenos exércitos para defender a sua propriedade. E não tem mais política em escala nacional, por assim dizer. Só tem aqueles poderes locais. É isso que nós chamamos de feudalismo. O feudo é uma fazenda guarnecida, uma fazenda onde mora muita gente, é? Onde você tem o nobre, a sua família, os seus parentes, os seus servos, o seu exército, e é completamente independente dos vizinhos, embora haja encontros e discussões periódicas entre os vários proprietários, né? Então, quando cai o Império Romano, fica uma espécie de rombo, falando que aqui não tem governo central, isso aqui é uma anarquia, ninguém manda. O único fator unificante que permaneceu foi a Igreja Católica, que naquela altura estava se expandindo formidavelmente. Então a própria Igreja Católica tem ideia, não, então, raios, vamos fazer o Império. Então botaram lá o Carlos Magno, e o Carlos Magno, de fato, ele cria um vasto império que domina toda a Europa Ocidental, mas que durou uma geração, porque no dia seguinte Carlos Magno morreu, os filhos já começam a querer se matar uns aos outros, e daí o negócio desmembra de novo. E uma nova versão do Império só aparecerá muito tempo depois. E assim por diante. Então, é assim, cai o Império, os caras montam outro, cai o Império, os caras montam outro. Até que, quando chega a época das grandes navegações, está se formando ali os Estados Nacionais, né? O Estado Nacional consiste no seguinte: aqui você tem um senhor feudal que é mais forte que os outros, né, faz como Dom Afonso Henriques de Portugal, saltava a janela dos adversários, cortava-lhes a garganta enquanto estavam na cama e anexava o seu feudo. E foi crescendo o feudo, crescendo, que ele ficou mais poderoso, falou, bom, agora eu não sou mais apenas um senhor feudal, eu sou o rei. Né? E assim se formam, mais ou menos assim se formam os Estados Nacionais. E junto com a formação dos Estados Nacionais se abre essa perspectiva das grandes navegações, das grandes descobertas, onde cada nação, então, se torna um projeto de um império. Você tem o Império Francês, o Império Lusitano, o Império Espanhol, o Império Britânico, etc, etc. Então, é novamente a mesma ideia de império que aparece agora multiplicada. É isso? E aí emerge, depois de 3 séculos desse processo, emerge o Império Americano. Mas a expansão americana é uma expansão imperial, porque eram no início 13 colônias, tá certo? E eles vão desbravando, ocupando território, às vezes ocupam no tapa, às vezes compram, né? E cria uma expansão que era maior do que qualquer império europeu conhecido até então. E no século XX emerge então um novo império, que é o Império Soviético, que era uma coisa já bem diferente do que tinha sido, né, o Império dos Tsares, né? O Império do Tsar, na verdade, ele manteve uma unidade considerável durante muito tempo, sem grandes conflitos. Por exemplo, o Império Russo sempre teve
uma vasta população muçulmana que era fiel ao Tsar, obedecia o Tsar e não havia o menor problema. Mas quando vem a União Soviética e muda o regime, eles começam a reexpandir, né? A Rússia, na Primeira Guerra, quando ela faz a paz em separado com os alemães, ela perde muitos territórios. Então, o governo soviético começa a reconquistar esses territórios. E agora é na porrada o negócio. E a coisa com uma violência avassaladora, como jamais antes imaginada. Então você tem novas modalidades de império que começam a funcionar. Só que enquanto estava essa disputa, por exemplo, entre os vários impérios coloniais na Primeira Guerra Mundial, já tinha um grupo de intelectuais pensando o Império Mundial. E você tinha, na verdade, já naquela época, você tinha 3 projetos de Império Mundial. Você tinha o império dessa elite financeira ocidental, que naquela altura estava contratando os maiores intelectuais do mundo para especular as possibilidades de fazer isso. Contrataram Arnold Toynbee, Aldous Huxley, todo mundo. E os melhores psicólogos, Kurt Lewin, né? Kurt Lewin para criar técnicas de manipulação da psique para poder fazer as pessoas se integrarem nesse projeto sem nem saberem. Isso em 40 e pouco. Kurt Lewin já estava com todas essas técnicas prontas na década de 40. E tudo isso foi muito discreto, né? Então você estava olhando lá para vamos dizer, o crescimento do Império Americano. Eu digo, mas já dentro do Império Americano já tinha um outro Império supra-americano, e muitas vezes anti-americano, que estava crescendo. Tá certo? Então, traçando a evolução, a linha de significado dessa ideia de império, a gente chegava até o estado de coisa atual, e o estado de coisa atual tinha como manifestação local, num país periférico do terceiro mundo, o raio da campanha pela ética na política, e dentro dela, a conferência do Zé Américo Mota Peçanha, então o anel se fechava, né? Você dava um giro por 2000 e tantos anos de história e voltava lá para o auditório do MASP, né? Então, o livro foi construído, então, como uma peça musical, onde você tem um tema, você tem o desenvolvimento dos temas, entrelaça com outros temas, vai e depois fecha, né? E foi o único livro onde eu tive, vamos dizer, a chance de fazer isso, né? Eu escrevia, completei esse livro numa fase onde eu estava numa miséria desgraçada, morando num prédio carioca. O prédio era tão bom que o apelido do prédio era o Favelão, né? Dentro do prédio você tinha um bordel, você tinha quadrilha de narcotraficantes, você tinha igreja evangélica, você tinha terreiro de macumba, né? Tinha tudo ali misturado. Tinha assaltos internos, né? O prédio era tão grande que o sujeito assaltava dentro do próprio prédio, ninguém ficava nem sabendo que ele foi o autor, né? Então, eu morava ali, e como eu tinha perdido todos os meus empregos, eu estava na pior, eu mandei a família para São Paulo e fiquei ali, né, morando num kitnet do Favelão, eu, um cachorro e um gato. E de vez em quando o Pedro ia lá passar uma temporada. Ele era pequenininho, tinha o quê? 6 anos, né? Então eu tinha todo o tempo do mundo, né, para escrever esse livro, e pude então completar, pegando notas que eu tinha tomado no dia seguinte da conferência do Zé Américo. Quando eu saí da conferência, eu imediatamente fui para casa e escrevi 1/3 do livro. Daí guardei aquilo na gaveta e fui retomar quando já estava lá morando no Favelão, isso quase, sei lá, 7, 8 anos depois. E também aconteceu que nessa época eu estava convivendo com o Bruno Tolentino. E o Bruno Tolentino foi um estímulo literário para mim absolutamente formidável, porque ele era um escritor, ele entendia o que são os problemas da criação literária, e ele me estimulava dia e noite, ele me cobrava dia e noite. Ei, como é o livro? Tem mais um capítulo, tem mais um capítulo, tem mais um capítulo. Eu, para não desagradar o Bruno, eu fazia o capítulo, né? Então, isso foi o único livro que eu pude caprichar na sua estrutura, na sua ordem literária. Eu gostaria muito de fazer isso com outros livros, mas simplesmente não dá tempo. Então, o resto que eu escrevi são todos escritos pequenos, é uma apostila aqui, é um depoimento ali, é um artigo de jornal aqui,
é uma nota, às vezes notas do Facebook, tá certo? Quer dizer, o resto é tudo uma imensa coleção de fragmentos e de pedaços. Mas o Jardim das Aflições é um livro feito com começo, meio e fim, com a preocupação não somente da ordem dispositiva, mas da estrutura interna do texto. Quer dizer, é uma coisa trabalhada artisticamente. Eu gostaria imensamente de fazer isso com outro, mas não deu tempo de fazer. Talvez não dê nunca mais. Mas o livro está aí, eu creio que ele ainda pode ser bastante útil para as pessoas, para entender a situação a que nós chegamos hoje, sobretudo para ilustrar esse método, né, de investigação historiográfica que usa muito o simbolismo e a analogia, tá certo? Para captar essas linhas de significado, só com a seguinte ressalva: quando você faz uma analogia, descobre uma similaridade entre duas coisas, você precisa estar consciente de se é apenas uma similaridade de forma, similaridade de estrutura, ou se houve uma transmissão e uma influência efetiva, porque os dois casos são bastante diferentes. Em geral, pessoas que gostam de teorias da conspiração, elas ignoram esse preceito, e quando elas veem alguma coisa parecida com outra, elas já acham que houve uma conexão real mesmo. As coisas, de fato, não são assim. Quer dizer, uma coisa é o sujeito pensar a mesma coisa que um outro, pensar de uma mesma maneira que o outro, porque ele viu uma situação parecida, tá certo? Ou porque existe, de fato, uma semelhança natural entre as duas coisas. E outra coisa é o neguinho ter recebido uma influência, quer dizer, um fulano leu o livro do outro, e leu do outro, e leu do outro, e está repetindo a mesma ideia. Tá certo? Ou o sujeito estar vinculado a algum movimento onde aquelas ideias são repassadas. Esses dois processos são completamente diferentes. Quer dizer, seria o processo da continuidade e o processo da analogia, né? Quer dizer, eu uso bastante analogia, mas sempre com cuidado de diferenciar essas duas coisas. Então, por exemplo, a gente vê uma nítida semelhança entre esta concepção do mundo que é passada na programação neurolinguística e as ideias do Epicuro. Eu fiz um capítulo sobre programação neurolinguística e outras técnicas similares. Mas não há continuidade. O sujeito não descobriu aquilo estudando Epicuro, né? Quem descobriu a programação neurolinguística, o Milton Erickson, eu acho que ele nunca leu uma linha de Epicuro. E nem estava interessado nisso, ele estava interessado em descobrir uma técnica psicoterapêutica que lhe permitisse se comunicar com pacientes que estavam desprovidos da possibilidade da comunicação verbal, né? Mas que existe uma similaridade, existe. Então, quer dizer que são duas pessoas que em duas épocas diferentes entraram dentro do mesmo campo de experiências parecido e que por isso acabam vendo as coisas de uma maneira mais ou menos parecida também, sem que haja uma tradição. Mas, por exemplo, do materialismo antigo para o novo materialismo que surge na época da Renascença, ali sim existe uma transmissão. Os caras leram aos doutores e decidiram atualizar as suas ideias, né? Então, eu quis com esse livro mostrar como a história pode se transformar numa coisa translúcida. Você pode entender realmente os processos históricos. Não é difícil porque, por mais estranhos que sejam os personagens de outras épocas, eles são gente como nós, né? Pertencem à mesma espécie biológica e tem um repertório de possibilidades imaginativas mais ou menos limitado. Então, tá aí o livro. Eu estou muito satisfeito de ter escrito esse livro. Estou ainda mais imensamente satisfeito de que as pessoas tenham ainda, né, interesse por ele. Eu acho que vão continuar tendo de algum modo, porque por mais que a pesquisa histórica vá infinitamente além daquilo que eu coloquei ali, né, o modelo, a estrutura, a ordem, né, que o Bruno Tolentino comparava a estrutura das sinfonias do Ian Sibelius, com razão, quem ouviu sabe do que eu estou falando, essa estrutura permanece. Quer dizer, quando o livro perder a sua importância de interpretação histórica, ele conservará o seu valor artístico, por assim dizer, né? E eu fiz o livro justamente para isto. Então, existem muitas obras históricas que você ainda lê pelo mesmo motivo. Por exemplo, você lendo
As origens da França contemporânea, do Hippolyte Taine, eu digo, praticamente a pesquisa histórica já foi tão infinitamente além dele, e você não vai ler aquele livro para obter informação histórica, mas a ordem, a estrutura, o sentido artístico da coisa permanece e constitui então um modelo de escrita historiográfica. Então, muito bem, é isto. Se vocês tiverem perguntas, eu estou aqui às ordens. Como vai me transmitir as perguntas? Professor, tem pergunta sim. O Silvio vai fazer as perguntas aqui para o senhor. Só um momentinho. Eles vão distribuir papéis aqui para o pessoal fazer as perguntas aí, através de perguntas escritas. Sim. O Silvio está lá na frente falando com o senhor, não sei se o senhor está ouvindo aí. Não estou ouvindo uma palavra. Se você puder repetir o que ele está dizendo. Não dá para iniciar, não tem? Não dá, né? Não. Não está chegando nenhum áudio no computador? Tranquilo. Não, não dá para ouvir, não. Não estou ouvindo nada. Não dá para fazer. Não dá. Acho que ele deve estar. Vai ter que fazer a pergunta. Ele vai vir aqui atrás fazer as perguntas para o senhor. Isso, passa a pergunta para você que está aí no microfone. Sim. Você lê as perguntas. Ele está fazendo agradecimentos à Livraria Cultura e já vai trazer as perguntas para o senhor agora. Aliás, eu também agradeço. A Livraria Cultura tem difundido os meus livros de uma maneira absolutamente generosa, né? E é digna de toda a gratidão. Agradecer também ao lado, em nome da Bíblia, porque nós estamos muito felizes de participar dessa obra. Estamos com 20 anos. Eu fico muito feliz, especialmente, porque foi um livro que mudou a minha vida. Quando eu vi, eu era São Paulo. Eu não consegui imaginar assim, tudo tempo depois. Eu não estou ouvindo nada. Não tá, sim. Então ele só está agradecendo ao senhor, falando que ele leu o livro e ele vai trazer todas as perguntas aí, César, que a gente já vai lendo. Já vamos ler agora as perguntas aqui para o senhor. Só um minutinho. Eles estão escrevendo as perguntas, professor, então se eu quiser falar mais alguma coisa, eles vão, daqui a uns minutinhos, estar aí com as perguntas. Ah, tá. Não pode perguntar. Não. Ele na palestra ele falou do Império Americano e do Império Soviético. Do Império Islâmico. O Dionísio, aqui da Livraria Cultura, está perguntando para o senhor sobre o Império Islâmico e o Império... Em relação ao Império Americano e o Império Soviético. Em relação ao Império Americano, o Império Islâmico e o Eurasiano, né? Olá, sou Dionísio, isso aqui da Cultura, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Obrigado aí por tudo que vocês têm feito. Imagina, é o mínimo. Olavo, na palestra o senhor falou aí um pouquinho do Império Americano e do Império Soviético. E o Império Islâmico, como que ele entra nessa equação? Sim, ele é um projeto já muito antigo, tá certo? Ele surge imediatamente junto com o Islã. O Islã já surge como um projeto de expansão imperial desde o primeiro dia. E não é inexato dizer que ele se inspirou no exemplo de outros impérios anteriores. Então,
você vê que esta tendência à formação de império, ela é mundial, ela não é só ocidental. Quer dizer, a minha análise neste livro, ela se limitou à evolução da ideia de império no Ocidente. Mas não foi só aqui, a gente poderia escrever uma coisa idêntica sobre o mundo islâmico. Ou sobre, vamos dizer, os impérios africanos, por exemplo. Na África houve impérios imensos, que ocuparam ali metade do continente, dominavam os outros, escravizavam os outros. É uma história que sobraram poucos documentos e que hoje que está sendo escavada, graças sobretudo a este maravilhoso historiador Bernard Lugan. A mesma coisa se observa ali na China, no Japão. Então, eu acho que histórias similares da ideia de império tinham que ser feitas para outras regiões do mundo também. Eu não tendo material, não tendo documentação suficiente, eu limitei o meu projeto à história do império no Ocidente. Mas a questão do Império Islâmico, você vê que a expansão islâmica foi a mais rápida da história. Quer dizer, no curso de 70 anos, eles tinham ocupado uma região imensa. Quer dizer, era um grupo de meia dúzia de malucos, entendeu? Que no começo são expulsos até da sua própria cidade, não tem lugar nem dentro dela, e que depois volta com uma força avassaladora e vai de conquista em conquista, inspirado pelo mandamento corânico de dominar, de subjugar tudo ao Império Islâmico. Mas o Império Islâmico não é uma invenção de agora, o Império Islâmico é um mandamento corânico. Quer dizer, expandir o Islã por todos os meios possíveis e imagináveis é obrigação estrita do muçulmano. Se ele vai fazer isso por meios pacíficos ou por meios violentos, isso é uma questão que pode ser discutida em cada caso concreto. Mas a expansão é obrigatória. Note bem que a expansão do cristianismo também é obrigatória, porque Cristo diz aos apóstolos, ide e fazei prosélitos por toda parte. Mas não é uma proposta estatal. Ele não diz, nós vamos criar um governo. Não. Existe uma diferença fundamental entre o Evangelho e o Islã, no sentido de que o Islã é um Estado desde o início. É uma proposta de Estado. Se você vê toda a legislação dos países islâmicos, ela já está contida no Corão, está ali explicada, as normas do comércio, do casamento, da moradia, etc, a ocupação desse território, tudo. Você tem um código civil completo, tá certo? E no cristianismo você não tem nada disso, você tem apenas a mensagem de salvação das almas individuais, pouco importando qual o estado no qual você está vivendo. Você vê que durante os primeiros 300 anos da vida do cristianismo, os cristãos sobreviveram num meio que não era o deles. Eles não tinham um território deles. Eles estavam vivendo no meio dos cristãos, no meio do pessoal que continuava cultuando a religião antiga. E, aliás, como bem assinala o Friedrich Heer, nesse mesmo livro que eu citei, o problema da perseguição antirreligiosa foi até menos grave do que o problema do convívio direto. Perseguição houve de vez em quando, ela não foi contínua. Tinha um surto de perseguição, depois parava, depois tinha outro, parava. Mas a convivência do cristão no meio não cristão era uma realidade de todos os dias. Então quer dizer que as ideias se interpenetravam e misturavam. E cada um, o sujeito ouviu lá, ele leu não sei quem, Cícero, tá certo? E depois viajou para a Pérsia e catou uma ideia aqui, outra lá, e daí ouvia a pregação cristã, misturava e fazia lá um novo negócio. Então isso quer dizer, o surgimento do fenômeno das heresias também acompanha o cristianismo desde o primeiro dia. Você não tinha nem um Estado para garantir a ordem, você não tinha nenhum tipo de autoridade. Quer dizer, o Papa exercia autoridade sobre os cristãos, mas não no meio entorno. Então esta contaminação das ideias provocou um florescimento de heresias, que foi um negócio extraordinário. Agora, você precisa ver o seguinte, que também, doutrinalmente hoje, você vê uma distinção muito clara entre o que é a doutrina católica tradicional e o que são as heresias. Mas na época não era assim, estava tudo misturado. Você tem santos da igreja importantes que disseminaram ideias heréticas, porque eles achavam que aquilo era o certo. Tá certo? E o trabalho de destrinchar uma coisa da outra foi uma coisa terrível. Muitas vezes, o nego, para combater uma heresia,
usava outras ideias que também eram heréticas que ele não sabia, tá entendendo? Então, esta confusão foi a vida do cristão durante 3 ou 4 séculos. Ao longo de todo esse tempo, não houve nem meia tentativa de criar um Estado cristão. Você vê como a ideia de Estado era totalmente alheia à perspectiva cristã. Não é isso? A ideia vai surgindo, né? Primeiro, quando o Império assume o cristianismo como religião majoritária, o que não foi obra de Constantino, foi o seu antecessor, cujo nome agora me escapa. Todo mundo falava, Constantino. Eu falei, que Constantino, uma pinóia? A gente já estava pronto antes. Então, de repente, ele pega lá os bispos e tal, começa a nomear ministro e tal, e dá um estado para o nego governar e tal, e ninguém tinha experiência nenhuma disso, né? E depois surge uma experiência quando das invasões bárbaras chegam mais profundamente no Ocidente. Então, você tem a organização da resistência contra os bárbaros, e isso é impossível se alguma administração. Então, os padres vão assumindo gradativamente várias funções de administração. Até a função do registro civil. Você vê que em certas regiões atrasadas do Brasil, as pessoas... Eu sei disso porque eu participei do recenseamento escolar em, sei lá, quando foi... Eu tinha uns 19 anos, né? E a gente entrava no matagal, andava dias e dias, achava lá a cabaninha, e o único documento que os caras tinham, eles chamavam de batistério. A certidão de nascimento era o único documento que tinha. Então você via lá e fala, puxa vida, eu estou aqui, né, na Europa do século 6, 7, né, onde não tinha registro civil, o único documento era o batismo. Então, graças a esses dois fenômenos, vamos dizer, da absorção da religião pelo Estado romano, e depois a necessidade de organizar o território para resistir às invasões, isso aí foi aos poucos desenvolvendo a ideia de um Estado cristão. Ideia que, presta atenção, ela não é inerente à doutrina cristã. Ela é, como dizer, uma possibilidade que está dentro dela. É isso? Mas, quando você vê, por exemplo, quando surge no século XX, na Itália e na Alemanha, um partido chamado Democracia Cristã. O que é a democracia cristã? É um partido cristão que concorre às eleições e pode governar o país sem implantar o cristianismo como religião oficial. É uma concepção completamente diferente do que tinha no Império. Isso para vocês verem que não existe nenhuma política, nenhum modelo de Estado que seja inerente ao cristianismo. Não tem nenhum. Às vezes ele defende um, às vezes defende outro. Agora, no Islã não. No Islã você já tem a proposta de um Estado. Você só não tem... Veja, isso foi a tragédia do Islã. Só não estava definida a linhagem de sucessão. Quem vai governar esta porcaria? Então, justamente no dia seguinte à morte do profeta, Maomé, surge a disputa entre duas facções desde dentro da família dele. Essas duas facções existem até hoje, que são os xiitas e sunitas. Mas no resto, o Código Civil também teria pronto. Então você tem a ordem social. Agora, procura um Código Civil no Evangelho, você não tem uma palavra de nada. Então tudo foi sendo inventado aos trancos e barrancos. Então essa é uma diferença fundamental entre os impérios ocidentais, que muitos se inspiram na cristandade e tentam traduzi-la de algum modo. Tanto o Império de Carlos Magno se apresenta como um império cristão, quanto, vamos dizer, as expansões imperiais dos Estados-nações a partir do século XVI também se apresentam como porta-voz do cristianismo, mas é o cristianismo tal como eles o entendem. Não é uma coisa que seja deduzida logicamente da doutrina da igreja, que seja uma aplicação literal da doutrina da igreja. São adaptações. E o número de adaptações é tão variado, tão grande, que cria conflito entre uma e outra, o tempo todo. Então, essa é uma diferença fundamental entre o Império Islâmico, que tem uma continuidade desde o primeiro dia até hoje, pelo menos uma continuidade ideológica tem até hoje, e a dos impérios ocidentais, que foram sempre improvisos, de algum modo. Tanto que nenhuma ideia imperial conseguiu jamais se consolidar no Ocidente. Você não tem um império, você tem impérios que sobem e caem, sobem e caem, sobem e caem.
Né? Ao passo que, se você falar de Império Islâmico, ele também teve várias versões, mas elas são todas baseadas na mesma doutrina literal. Não são interpretações mirabolantes que as pessoas estão fazendo. Você pega o mesmo Corão e diz, ele tentou lá, deu errado, agora vamos pegar o mesmo modelito e vamos fazer aqui de novo. Né? Quanto, vamos dizer, ao Império Soviético, você vê que a ideia do Estado mundial, ela está profundamente imbricada já na doutrina do Karl Marx. Karl Marx acreditava que as diferenças de interesses nacionais só existem por causa das respectivas burguesias que concorrem por mercados. Essa é uma ideia de jirico total, uma ideia de jirico, mas ele acredita nisso. Então isso quer dizer que toda perspectiva de Estado nacional, de expansão nacional, para ele era uma expressão do interesse burguês. Não é isso? E que quando viessem os proletários iam demolir, junto com o respectivo poder burguês, iam demolir os Estados-nações e criar um Estado mundial. Então, quer dizer, o projeto de Estado, a ideia do Estado mundial já está no Karl Marx. Na União Soviética, projetos explícitos de Estado mundial já aparecem no tempo de Lenin. Existe um autor americano, chama-se J. Goodman, que escreveu um belo livro, o Projeto Soviético de Estado Mundial, que foi, inclusive, por incrível que pareça, foi traduzido no Brasil nos anos 50. O pessoal deveria ler. Então, este projeto, ele contrasta, o projeto soviético, ele contrasta brutalmente com o Império dos Tsares. O Império dos Tsares era um império religioso. O chefe da igreja na Rússia é o Tsar, não o Papa. Então, menos o Tsar seria um braço armado da igreja do que a igreja seria um órgão de expansão do poder tsarista. Né? Então isso quer dizer que, embora o Império Tsarista aceitasse comunidades de outras religiões dentro dele, havia um acordo explícito, tá certo? E a ideia era do Império da Igreja Ortodoxa. E quando vem o Império Soviético, ao contrário, não tem mais Igreja Ortodoxa, tá certo? A doutrina oficial é materialista e eles querem se impor ao mundo na base das revoluções, na base da chantagem, na base da trapaça, na base do roubo, tá certo? E sobretudo de uma pregação antirreligiosa violenta e do morticínio dos religiosos. Quando isto vem abaixo, aparece então na cabeça desse senhor Dugin, Alexandre Dugin, uma ideia maravilhosa. Por que não fundir as duas coisas? Porque o que queria o Tsar? A expansão do Império Russo. E o que queria o Stalin? A mesma coisa. Então, só há uma diferença da religião. Então, nós podemos misturar as duas coisas. Tá certo? E é o que estão fazendo agora. Tá certo? Mas, o Dugin teve ainda uma segunda esperteza. Ele disse: qual é o principal obstáculo à expansão do Império Russo? É o Império Ocidental, que ele identifica com os Estados Unidos, de algum modo. Então, nós precisamos, em torno da ideia do Império Russo, juntar forças com outros, com aliados, que também têm o mesmo inimigo. Então o que ele fez? Ele fez a lista dos inimigos do Ocidente. E, assim, a natureza dos argumentos usados por cada um não interessa. É contra o Ocidente, serve. Então serve o comunismo, serve o nazismo, serve o fascismo, serve o islamismo, serve, vamos dizer, a extrema-direita nacionalista cristã francesa, serve, vamos dizer, tem outra, na França tem duas extrema-direitas, tem uma extrema-direita cristã e tem uma extrema-direita darwinista, evolucionista, materialista, chefiada pelo Alain de Benoist. O Alain de Benoist e o Alexandre Dugin são carne e unha. Então, isso quer dizer que tem essa coisa, o pessoal eurasiano aprendeu com os comunistas mesmo. Eles aprenderam que a unidade ideológica do movimento não tem importância, não é necessária e até inconveniente. Porque se você quer submeter todo mundo a uma doutrina ideológica uniforme, você limita
a área de expansão. Mas, se você consegue pegar pessoas com ideologias diferentes e encaixá-las dentro de uma estratégia global, todo mundo trabalha pela mesma coisa por motivos subjetivos completamente diferentes. Está entendendo? Então, isso aí funciona como antissemitismo. Se você odeia os judeus, pouco importa o motivo pelo qual você os odeia. Né? Os nazistas odiavam porque eles achavam que eles eram todos comunistas. E os soviéticos odiavam porque eles eram todos capitalistas. Mas não importa. Você junta as duas coisas e vai contra o seu inimigo ideal. Né? E os comunistas, a partir dos anos 50, 60, eles descobrem isso. Né? E começam a aceitar uma variedade de ideologias diferentes dentro do seu movimento. E assim está até hoje. Quando a iniciativa passa do comunismo para o eurasianismo, o que muda nesse sentido? Absolutamente nada, ainda é a mesma coisa. Só que o eurasianismo ainda tem um espectro de aliança muito maior. Ele aceita tudo, qualquer porcaria serve. Né? Então você vê, por exemplo, dentro do eurasianismo, você vê o grupo stalinista, que ainda repete a doutrina de Stalin, materialismo dialético, aquela coisa, e do lado você tem o negro que está defendendo lá a igreja ortodoxa e outro que está defendendo o Islã. E, evidentemente, o projeto eurasiano ele tenta absorver o Islã nisso, mas acontece que o Islã tem os seus próprios projetos imperiais que são muito anteriores. Então você tem aí uma concorrência. Tem outra pergunta? Oi, Olavo. A gente tem várias perguntas ainda. Uma delas é do Lucas Cardial. Ele diz o seguinte, ó, foi dito que partindo da conferência no MASP, dando um giro de 2000 anos, voltamos à palestra. Sabemos que a história não é perfeitamente cíclica, mas podemos retomar valores e tradições. Há espaço para a retomada dos valores ocidentais ou a confusão gerada pela esquerda impede este movimento por hora? A pergunta é muito boa, eu acho que sim, porque, você veja, ou retomamos esses tais valores ou o Islã vai nos dominar, é muito simples, não há uma terceira alternativa, isso aqui é importante. Se o senhor falar em civilização laica, para mim, faz-me rir, isso nunca existiu e nunca vai existir. Civilização é religião, meu Deus do céu. Quer dizer, uma civilização não pode ser montada como se fosse, vamos dizer, uma obra de engenharia, na qual todas as partes estão calculadas e obedecem ao mesmo plano racional. Não é assim. A unidade de uma religião se dá numa esfera simbólica e imaginativa, que é compartilhada por grupos os mais diferentes, tá certo? Entre os quais não há nenhuma subordinação hierárquica ou administrativa. Então, a civilização laica é um produto biônico, tá certo? Que está mais do que provado que o que ela consegue é o seguinte, é corroer a unidade cristã da civilização ocidental e criar um vácuo que daí vem o Islã e preenche. Mas com uma facilidade tremenda, tremenda. Você vê, esse atentado que houve em Paris, ele condensa isso. Porque, por um lado, o que era o Charlie Hebdo? Charlie Hebdo era o niilismo revolucionário mais extremo. Charlie Hebdo falava contra tudo, desrespeitava tudo, esculhambava tudo. Então, ele é um aspecto da autodestruição dos valores ocidentais. E daí entra os muçulmanos lá e matam todo mundo. E a sociedade fica inerme, não tem como reagir contra os caras. Você pode até prender meia dúzia de terroristas, mas vai vir outros. Por quê? A evolução do Estado laico chega na chamada diversidade e no politicamente correto, onde o Estado, sendo laico, ele não pode se pronunciar em assuntos de moralidade, de religião, etc. Ele tem que se abster e deixar todo mundo fazer o que quiser. Então é claro que, nesse panorama, quem pode marchar a menos, o que gritar mais alto vai ganhar. Quer dizer, a influência cultural sobre a sociedade está em aberto. Entendeu? Porque a única cultura que nós temos é a cultura da autocorrosão. Então é o seguinte, eu estou querendo te matar e você está querendo morrer.
Não é uma maravilha? Então, exatamente o Islã percebeu isso. Falou, olha, esses caras estão querendo morrer e nós estamos querendo matá-los. Então, vamos aproveitar a chance. Então, só quem pode oferecer uma resistência ao avanço islâmico é a Igreja Católica, obviamente. Só que a Igreja Católica também não quer, porque ela também foi infectada de 200 anos de laicismo e ela não compreende já os processos históricos. Eu acho que os doutrinários da Igreja Católica já perderam o fio de meada faz muito tempo, tá certo? Quer dizer, não entendem realmente o que está acontecendo, eles se limitam a ficar indignados e a protestar. Né? Eu vejo, por exemplo, eu estou escrevendo agora esse trabalho sobre a teologia da libertação. Mas, então, a teologia da libertação foi inventada na União Soviética. Então, quem inventou o termo teologia da libertação foi Nikita Khrushchev. E chamou lá meia dúzia de funcionários para implantar esta religião no meio ocidental, para corroer a religião e exercer ali, botar em funcionamento ali a técnica do Antônio Gramsci. Não devemos combater a religião, mas corrompê-la por dentro para fazer dela uma caixa de ressonância das nossas propostas. Né? Nikita Khrushchev sabia disso. Né? Então, ele inventa a teologia da libertação e em 1968 cria um congresso internacional onde aquelas ideias já são apresentadas. 3 anos depois aparece o primeiro livro sobre teologia da libertação de autor latino-americano, que é o padre Gustavo Gutiérrez. 3 anos depois. Ele estava na conferência, ele ouviu as instruções de Nikita Khrushchev e escreveu o livro. Até hoje você vê tudo lá. Quem inventou a teologia da libertação foi o padre Gutiérrez. É claro que não. E o Leonardo Boff, então? Leonardo Boff entra nas conversas em 1977. Quer dizer, 9 anos depois, né? Que a fórmula já estava toda... Nikita Khrushchev inventou isso nos anos 50. Conseguiu fazer a tal da conferência em 68. Quer dizer, veja a longa preparação que houve. E com toda a grana que tem a KGB, você imagina quanta gente tem metido nesse processo. Daí lança a teologia da libertação em 68, daí aparece o padre Gutiérrez, que se oferece gentilmente para ser o porta-voz. E, anos depois, né, a Igreja Católica resolve reagir. O que ela faz? O Papa João Paulo II manda lá o então cardeal Ratzinger fazer uma análise da teologia da libertação. O cardeal Ratzinger pega os livros do padre Gutiérrez e do Leonardo Boff e os analisa do ponto de vista da teologia católica, mostrando que aquilo é incompatível com a doutrina católica. Daí os conservadores dizem que a teologia da libertação está liquidada. Olha, em primeiro lugar, o que o cardeal Ratzinger examinou não foi a teologia da libertação, mas foi a versão publicitária escrita por Leonardo Boff e Gutiérrez. A teologia da libertação é um discurso em 2 níveis. Você tem um discurso, como é que se diz, podemos dizer, descritivo, teórico, que é puramente pretextual, são os pretextos teológicos. E você tem embaixo um discurso apelativo, que é o discurso unificador da militância, onde a militância se reconhece. Esses escritos, então, a partir do momento que eles foram disseminados, eles tiveram um duplo efeito. Um efeito no Vaticano foi chamar a atenção dos teólogos para o aspecto argumentativo, para a teoria da coisa. E eles ficaram examinando isso. Enquanto estava lá o cardeal Ratzinger examinando as altas teorias, o discurso da teologia da libertação estava atuando no nível apelativo, no fundo da sociedade, criando as comunidades eclesiais de base, criando o PT, etc. Tudo isso o cardeal Ratzinger não viu. Quer dizer, ele está pairando na esfera puramente acadêmica, que era o que ele sabia fazer, e fez bem feito, porque a análise que ele faz é muito bem feita, só que na hora que você demoliu a teoria da teologia da libertação, a teologia da libertação já é um movimento de massas enormemente poderoso. E, mais ainda, a militância da teologia da libertação não está interessada no aspecto teológico da coisa. Se perguntar desses militantes, quantos leram a análise do cardeal Ratzinger? Ninguém leu. Então, eu comparo essas coisas, assim, a imagem que eu faço é o seguinte: o sujeito que começa a frequentar a sua casa, sob o pretexto de que ele quer jogar poker, ou quer jogar buraco com você, mas na verdade ele está interessado em seduzir a sua mulher. Então ele precisa ter acesso à casa. Então
Ele está lá, ele já está comendo a sua mulher faz meses e você está tão contente porque você ganhou as partidas de buraco de pôquer, entendeu? Então, a vitória do cardeal Ratzinger sobre a teologia da libertação foi exatamente isto. Quer dizer, enquanto ele estava ganhando lá na esfera teórica acadêmica, os caras já tinham ocupado todo o terreno político que eles queriam. Então, isso aí, aliás, é um traço permanente, vamos dizer, da cultura do Ocidente, que vem do preceito democrático, de que você deve combater as ideias e não as pessoas. Eu digo, se você vai combater as ideias e não as pessoas, você vai ganhar todas as disputas acadêmicas e perder todas as disputas políticas, porque a disputa política não é uma disputa de ideias, é uma disputa de poder por pessoas. Né? Se você venceu o argumento do cara, mas ele continua no cargo, e você, quando você não Zé Mané, ele ganhou, pô. Você provou que ele está errado, mas ele está lá, cheio de poder e de dinheiro, dizendo, estou errado, grande porcaria. Entendeu? Então a teologia da libertação ganhou na esfera política o que ela perdeu na esfera teológica, que não interessa para nenhum dos seus militantes. Né? Então, isso aí mostra a fraqueza da reação da Igreja Católica a esta, não só a penetração de ideias comunistas, mas a penetração do Islã também. Por que que acontece isso? Porque a Igreja Católica perdeu o senso da unidade da civilização, da unidade do processo histórico, e ela está tratando as ideias como se fossem coisas separadas do mundo prático. Ela fica debatendo no mundo das ideias, meu Deus do céu. Ora, o sentido de uma ideia não é só o que está escrito, né? É aquilo que se faz na prática a partir dela. Né? Esse é o verdadeiro sentido. Então, essa coisa de que existe aqui uma doutrina ideal, mas na prática as pessoas fizeram outra coisa, né? Esta é uma ideia errada, típica do liberalismo ocidental, de que as ideias são puras e a prática as corrompe. Digo, não, a prática corrupta está dentro das ideias. Sempre que você procurar, você vai encontrar. Né? O exemplo que eu dou é o seguinte, por exemplo, quando o pessoal fala, o marxismo é um belo projeto, o comunismo é um belo projeto ideal, mas na prática os caras traíram. Não. Quando você vê a formulação originária do marxismo, toda a maldade que veio em seguida já estava lá. O que é socialismo, gente? Socialismo é a unificação de poder político e econômico. Né? Isso é a definição do totalitarismo. Se você está numa democracia capitalista, você briga com os políticos, com o governo, você pode pedir socorro para um milionário, seu amigo, né? Ou para um milionário que esteja na oposição. Agora, se o dinheiro e o poder político estão na mão das mesmíssimas pessoas, foi tudo unificado, não tem aquela margem de conflito que existe no Ocidente, acabou. Então, é claro que isso é um projeto totalitário monstruoso. O próprio Karl Marx sabia que a implantação do socialismo vai requerer a destruição dos quantos povos inferiores. Ele disse isso. Então, como é que era um belo ideal que se corrompeu na prática? Não, a corrupção prática já está na ideia. Isso. Ainda é o preceito do Hegel. A essência de uma ideia é aquilo em que ela se tornou. Então, quer dizer, no curso da sua realização, ela mostra a que veio. Não é isso? Então, se você pegar, por exemplo, pega o cristianismo, né? O cristianismo, ele durante vários séculos, ele propaga o quê? A doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A conversão, a prática da caridade, o arrependimento, etc. E é com isso que ele se expande. E isso é ele. Está entendendo? Por exemplo, para que o cristianismo passe a utilizar instrumentos de ação que são teoricamente incompatíveis com a proposta evangélica, precisava se passar 1.200 anos. E o cristianismo já estava misturado com muitas outras coisas, e aí sim a ideia originária tinha se perdido. Mas quando o sujeito tem uma ideia hoje, e amanhã ele já começa a fazer violência para aplicar a ideia, então porque a violência está implícita, né? É uma coisa óbvia. Então, vamos dizer, os comunistas não começaram a matar pessoas para implantar o comunismo quando? No dia mesmo que inventaram o comunismo. Como é que Karl Marx conseguiu se tornar o chefe da Internacional Comunista? Boicotando, sacaneando todo mundo. O que é natural para o marxismo. Né? Então,
Do mesmo modo que, vamos dizer, o Islã começa a cometer violência quando? No dia da sua fundação. Por quê? Porque ele é a proposta de um Estado. Né? E o Estado contém necessariamente tanto elementos pacíficos quanto elementos belicosos. Então você vai ver a mistura dessas duas coisas desde o primeiro dia. O cristianismo não tem isso porque ele não é a proposta de um Estado. Ele se funde com outras propostas de Estado mais tarde e, portanto, se torna corresponsável pelas violências cometidas por esse Estado. Né? Mas não no sentido de que o cristianismo gerou isso. Não. Foi um acordo posterior com forças estranhas que gera isso. Né? Espero ter respondido. Mais alguma? Tem uma pergunta aqui do Túlio. Ele pergunta o seguinte: se há alguma diferença essencial ou característica distintiva nos impérios romano, ocidental, quando em comparação com outras culturas, outros impérios? Sim, vamos dizer que a característica distintiva do Império Romano é a sua ordem jurídica. Isso aí acho que todo mundo sabe. Né? Então, até hoje, se estuda, ou pelo menos deveria se estudar, vamos dizer, o direito romano, por ele ser, vamos dizer, o primeiro modelo, vamos dizer, de uma ordem jurídica inteiramente racional. Quer dizer, no sentido do Kelsen, você tem as premissas colocadas lá em cima, que é a lei máxima, você tem as leis menores que vão traduzindo aquilo para setores cada vez mais particularizados da realidade. E, evidentemente, esse edifício jurídico é uma obra-prima, e foi isso que permitiu que o Império Romano absorvesse dentro de si as culturas mais diversas. Então, de certo modo, você pode dizer, o Império Romano ele não era um império laico, ele era um império multirreligioso. Isso é muito diferente, porque você tinha a religião romana e as divindades das culturas assimiladas eram integradas no panteão romano. É a mesma religião, ela só vai assimilando novas e novas e novas divindades, novos e novos costumes, mas ainda é a mesma religião. Então era evidentemente um império religioso. Mas era um império religioso cuja unidade não era determinada por uma doutrina religiosa. Se você pensar a doutrina da religião romana, era um negócio muito vago. O que era definido, sim, é o direito romano e a estrutura do Estado romano. Então, você tem uma religião vaga e indefinida, plástica, capaz de se adaptar às circunstâncias mais diversas, junto com uma ordem estatal maravilhosa, capaz de unificar as circunstâncias e os povos mais diferentes. Esse foi o segredo do sucesso romano. Se você perguntar o que fez o Império Romano decair antes da invasão dos bárbaros, a resposta é a coisa mais simples. Foi o estatismo galopante. Né? Justamente à medida que o Império se expandia, veio, então, a tendência de centralizar a economia, tomar decisões na esfera econômica. Em suma, era uma antecipação do maldito socialismo. E isto afundou a economia romana. Como afundará a economia de qualquer país que se meta com esta coisa? Se você quer fazer uma economia centralizada, estatizada, só tem um jeito, você tem que fazer guerra. Né? Isso aí, os nazistas entenderam. Os nazistas também eram socialistas, queriam a economia centralizada. Então nós temos que fazer o quê? Uma economia de guerra. Quem também entendeu isso foi Hugo Chávez. Né? Se queremos a economia centralizada, temos que militarizar toda a sociedade. Quem também entendeu foi Trotsky. Né? Ele falava, a expressão é dele, militarização da economia, militarização de toda a sociedade. Então, você pode fazer uma economia socializada e centralizada quando ela vai viver do saque e do assalto aos seus vizinhos. Porque daí mesmo que ela seja uma economia deficitária, o que você perde dentro, você ganha fora. Entendendo? A nossa economia internamente não funciona, mas a gente rouba o vizinho e pronto, acabou. Então, isso é a única economia socialista, só é possível se for economia de guerra. Mas, note bem, se esta economia chegasse a dominar o mundo, ela afundaria porque não haveria mais nada para você roubar. Você vai roubar o quê? A Lua, o planeta Marte, a Estrela Vega? Não tem mais. Né? Então, é uma economia que vive da desgraça dos seus vizinhos.
Isso é assim por natureza, foi assim no Império Romano. Quer dizer, quanto mais centralizava, quanto mais estatizava a economia, mais precisava expandir para poder roubar os outros um pouco mais. Olavo, tem mais uma pergunta aqui, que é do Ítalo. Ele pergunta como a teoria da mentalidade revolucionária se encaixa na análise da tese de império apresentada no livro Jardim das Aflições. Muito bem. A mentalidade revolucionária é um fenômeno que não é constante na história. Ele aparece a partir de um certo momento, digamos, entre os séculos 13 e 14. E o primeiro neguinho que inventou a doutrina revolucionária que foi o Papa. Veja vocês. Então, inventou a ideia de você criar uma sociedade unificada, reformá-la de alto a baixo. Então, criar uma sociedade cristã de alto a baixo. Não funcionou, é evidente que não funcionou. Logo a coisa desmembrou, veio a reforma, veio os Estados Nacionais, etc, etc. Muito bem. Mas a ideia essencial revolucionária, que é a ideia de você modificar a sociedade de alto a baixo mediante uma centralização do poder, esta ideia depois ela se torna constante. Você vê aqui, nem os romanos tinham esta ideia. O Império Romano começou a se centralizar, começou a se estatizar muito tempo depois dele ter crescido. Quando chega no limite do seu crescimento, daí começa a estatização da economia e a expansão forçada. Mas esta ideia, ela foi assim, a maior tentação que já apareceu na cabeça do ser humano. Então, eu tenho a ideia certa, eu sou o emissário de Deus, ou sou o porta-voz da história, sou alguma coisa, e nós temos que unificar tudo e centralizar tudo na minha mão. E daí eu vou fazer tudo ficar bonito. Esta é a ideia revolucionária. Então, se for um Papa o primeiro que teve a ideia, fala, bom, pior o Papa. Porque logo em seguida a igreja também começa a cair. Então, toda a experiência anterior, você vê, um segundo esforço de centralização na igreja católica foi o Concílio de Trento. Então, o Concílio de Trento foi feito para quê? Para barrar a expansão da reforma. Não barrou. A reforma, você vê, depois disso, os protestantes se expandiram para a América e criaram aqui o maior império do mundo. No que o Concílio de Trento impediu os caras de fazerem absolutamente nada, tá certo? Então, durante mais de 1000 anos, a igreja se expandiu, na verdade, sem organização nenhuma. O que expandia a igreja era a voz dos pregadores, eram os milagres, tá certo? Que aconteciam a 3x2. Quer dizer, na hora que você vê certas coisas, eu sempre dou o exemplo de São Vicente Ferrero, o sujeito faz um sermão durante 40 dias e 40 noites, falando sem parar, sem comer, sem beber água, sem ir ao banheiro, sem dormir. Quem vê isso, como é que o nego não vai se converter? Pô, não é possível. Era isto que fazia a grandeza da igreja. Depois, quando começa, vamos dizer, a centralizar, burocratizar, bom, já começa a dar problema. Quer dizer, quanto mais rígido um edifício, mais facilmente ele tem rachaduras. Agora, se ele é plástico, imóvel, ele pode continuar se expandindo indefinidamente. Você vê, um dos segredos da expansão islâmica é ela não ter uma autoridade central. O Islã é um saco de gatos e por isso ele se expande. Você não tem um governo central, uma autoridade central que manda no Islã. Não, você tem 10 mil cabeças pensando. Todas elas orientadas pelo mesmo conjunto de crenças e ideais que é o Corão. Mas cada um aplicando o seu jeito. Então você tenta de um jeito, se não der certo do seu jeito, a gente faz do nosso jeito. Se não der, tenta um terceiro jeito. Então esta plasticidade, de certo modo, é o segredo do sucesso. A expansão americana, o que é? É exatamente isso. Os Estados Unidos cresceu pra caramba. Por quê? Porque você tinha não só uma economia de livre mercado, mas uma sociedade onde as pessoas tinham uma margem de ação incalculavelmente vasta. Você vê, as comunidades americanas se organizaram, cada uma totalmente independente da outra. Daí o sujeito está lá na comunidade, não gostei do que o pastor falou. Sabe o que ele fazia? Fazia as malas e montava outra comunidade lá longe.
e fazia do seu jeito. O outro também não gostou, cria outra comunidade e assim por diante. Foi isso que fez a grandeza americana. Então, quer dizer, a ausência de um controle central burocrático é a condição sine qua non do crescimento, não só econômico, mas cultural. Agora, a ideia revolucionária, ela é exatamente o contrário. Ela é o controle total colocado na cabeça de um gênio. E mesmo quando você vê o que é o eurasianismo é uma tendência, é uma tentativa de fazer o planejamento central do caos e da confusão. Quer dizer, nós aceitamos todas as comunidades, mas elas vão fazer exatamente o que nós mandamos elas fazer. Então já é uma coisa, subir um patamar na perversão da coisa. Né? Respondi? Okay. Tem mais aí? Tem mais, Olavo. A Denise, ela pergunta aí se o senhor sabe quais são as empresas de comunicação no mundo que são financiadas com dinheiro árabe e se existe um valor... Todas. E se existe um valor... São acionistas importantes de todas as grandes empresas de comunicação nos Estados Unidos, que é a mesma coisa que dizer no mundo. Até a Fox News. Né? Você vê aqui, a Fox News evita os termos jihad e terrorismo. Por quê? Porque o sheik árabe, que é acionista, ele tem lá, não sei quanto, 30%, 40%, ele mandou parar. Os caras pararam imediatamente. E também ela pergunta se existe se o senhor sabe, por exemplo, o valor que é investido para desinformar o Ocidente, ou nesse processo de desinformação, se existe um valor... Meu Deus do céu, isso é impossível de calcular, não existe, esse número não existe. Né? Quando os caras botaram o nome do Google de Google, sabe o que é Google? Né? É um número elevado a uma potência que acho que tem 340 zeros. Né? Então, só para você ver, o orçamento da KGB era um orçamento ilimitado que ninguém conhecia. O parlamento soviético não sabia qual era o orçamento da KGB. A KGB simplesmente pegava o dinheiro e pronto, acabou. E tinha 700 mil funcionários só dentro da União Soviética, sem contar os que estavam espalhados no mundo. E, pô, não dá para calcular o orçamento dessa porcaria. Não é isso? E hoje em dia, onde você vê surgirem movimentos de protestos, sempre tem dinheiro atrás. Esta semana se revelou aqueles protestos na cidade de Ferguson, né, por causa da morte daquele rapaz, o Michael Brown. Aliás, botaram um vídeo, veja, dizendo, não, Michael Brown é um rapaz bom, ele foi morto por nada. Então, aparece um vídeo do próprio Michael Brown batendo num velhinho preto, mas batendo até quase matar o velhinho. Né? Depois ele bate no velhinho, daí vem um segundo. O negão musculoso começa a bater no velhinho, o velhinho sobreviveu, ninguém sabe como. Saiu dali capengando. Né? Esse é o carinha que o policial matou. É evidente que o cara é um monstro, é evidente que o cara é um perigoso. Tá certo? E o homem tinha 2 metros de altura, meu Deus do céu. Então, daí fizeram aquele movimento todo, né? Porque dizer que não, a polícia é racista, etc, etc. Essa semana apareceu. O George Soros botou 33 milhões de dólares naquele movimento para criar aquela confusão em Ferguson. O único caso, presta atenção, o único caso de movimento popular espontâneo, sem ninguém financiando, foram estes protestos anti-Dilma que houve no Brasil. Não houve mais nenhum outro caso. Quando o governo lançou aquele negócio do passe livre, que era estruturado e financiado pelo próprio governo federal, houve também uma manifestação de massa que se infiltrou ali e virou o movimento, o negócio virou antigoverno. Foram 2 casos de movimentação popular totalmente espontânea, sem nenhuma organização por trás, sem dinheiro por trás. Isso é raríssimo acontecer no mundo. Né? Em geral, quando você investiga, você descobre quem estava por trás. E neste caso, eu digo, bom, quem organizou o negócio? Foram os caras que não tinham de cair morto. Foi o Lobão, foi o Marcelo Reis, foi o, sei lá, o Dalma Cortini, né? Eles não tinham dinheiro. Ninguém deu dinheiro para eles, né? E o que eles gastaram do próprio bolso foi mínimo. Então, em geral, quando você vê um movimento de massa, você espera um pouco para ver quem
quem mandou fazer e quem pagou para fazer. Aquele site do David Horowitz, Discover the Networks, tem muita informação sobre isso. E tinha outro site que chamava Follow the Money. Eu não sei se o número exatamente, mas alguma coisa assim, que também fazia a mesma coisa. Então, quando vocês quiserem saber, né, qual é a finalidade do movimento, você pergunta quem pagou. Porque quem pagou é que determina os fins da coisa. Não é isso? Então vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui do Luciano. Ele pergunta, né, bom, o senhor no livro faz uma análise do cenário cultural e acadêmico no Brasil que decorridos 20 anos piorou e muito. Olha, eu tenho saudade daqueles personagens do Imbecil Coletivo. Porque comparado com o que tem hoje, eles eram, sei lá, Aristóteles, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, entendeu? Você pegar, né, você compara a Dona Marlene Chauí com o Vladimir Safatli, ou com o Emir Sader, eu digo, meu Deus, mas é uma queda vertiginosa. Você pega o Leandro Konder, né? O Leandro Konder leu um bocado de Karl Marx, esses caras não leram nada, e quando lê, não entende. Eles não sabem escrever, meu Deus do céu, eles não sabem escrever 3 linhas sem cometer 3 erros de gramática. Quer dizer, é uma coisa que passou do nível da discussão crítica. Não há discussão crítica mais, há apenas a análise de um estado patológico. Esse estado patológico se caracteriza pelo seguinte: quanto menos o nego entende o que lê, mais ele se sente qualificado para analisar a psicologia do autor e atribuir a ele toda sorte de patologias ou más intenções. Não é isso? E para lançar o grande argumento final, que é o ha-ha-ha. É esse o nível de discussão hoje. Não tem esses caras. Não tem mais discussão, não tem mais confronto intelectual. Então é o seguinte, por isso é que eu já não ligo mais porque os caras estão falando, porque é assim, é uma coisa repetitiva, absolutamente mecânica, idiota, tá certo? Que o sujeito está passando vexame e não sabe, não é isso? Então não precisa responder porque as pessoas se liquidam a si mesmas, né? Seja da turma que vem do MAVE, seja a turma do radical de direita, antissemita, etc. Para mim é tudo um bando de idiota, um bando de coitadinho, tá certo? E eles servem para quê? Eles servem para fazer propaganda da minha obra, porra. O sujeito lê, alguém escreve tanta besteira, fala, mas se o livro tem escrito tanta besteira assim contra o livro talvez seja bom, vale a pena tentar. E isso acontece. Essa semana mesmo um rapaz que vinha falando mal de mim, falava horrores da minha pessoa. Ele disse, mas acontece que eu julgava antes só por esses posts do Facebook. Eu fui ler o livro e vi o cara é bom. Tenta ler o livro. Agora, também as pessoas dizem, não, mas essa semana eu estava discutindo esse assunto. Se você segue tudo que o cara, aceita tudo que o cara diz, você é um idólatra, você é um puxa-saco. Eu digo, escuta, mas quer dizer que para você ser independente do cara, você precisa discordar dele? Que idiotice é essa? Eu li a obra inteira do Eric Wegener, tá vendo? Tá aqui. Aqui. Então, 34 volumes. Eu só não li um, que é o segundo volume da correspondência. Tudo que eu li eu concordei. Eu sou agora um puxa-saco do Eric Wegener? Não, porque você ser independente do autor não é você discordar dele, é você pensar no que ele não pensou. Quer dizer, você ir além dele. O cara disse isso, mas está certo. Só que tem mais isso, tem mais aquilo. Daí você abre o seu próprio terreno, e se você for mais inteligente que o cara, você engloba a obra dele dentro de uma outra síntese. Isso sim. Agora, se você, para se sentir independente, você tem que discordar, é isso que falou a aluna minha, Paula Félix, ela disse, mas isso não é discordância, isso é implicância. Então não é que o nego discorde de uma ideia minha, não, ele discorda de que os outros gostem de mim. Fica irritado porque alguém gosta do Olavo. Fala, e daí? Isso não é uma discordância. Isso é uma frescura. Agora eu não posso aqui ficar discutindo frescura o tempo todo. Né? Então é isso. Mais alguma aí? Então, Olavo, só completando a pergunta do Luciano, né, ele coloca essa questão aí da degradação, né, do mundo acadêmico no Brasil, e
ele comenta aqui que talvez ele não sabe dizer exatamente aí o que a gente poderia fazer para melhorar isso, talvez importar professores de humanas para reverter essa situação. E ele pede que o senhor comente, né, se existe alguma forma de alterar essa situação. Bom, em primeiro lugar, já estamos alterando. O fato de vocês todos estarem aí, vocês leram o livro do Olavo, mas vocês não leem só o livro do Olavo, vocês leem um monte de livro que o Olavo recomendou. Vocês estão adquirindo uma formação muito superior a que se pode adquirir em qualquer universidade brasileira. Então, o que se pode fazer, vocês já estão fazendo. É isso? Então, só precisa fazer mais, e mais, e mais, e mais. E ter mais intensidade, mais estudo e mais gente. Daqui a pouco, isso começa a se exteriorizar em obras. Por enquanto, ainda se exterioriza em artigos de jornal, em cursos, etc, etc. Daqui a pouco, nós vamos criar uma barreira de livros que será intransponível. É inevitável que isso aconteça. Depois do ponto em que chegou o curso online de filosofia, a massa de gente que tem lá, massa de gente de muito talento, mas muito talento mesmo, assim, uma satisfação imensa eu ver, né, quantos alunos talentosos e sérios eu tenho, e que estão afim mesmo, tá entendendo? E que eu falo o título do livro, no dia seguinte o rapaz está lá lendo o negócio, é uma coisa impressionante, né? Então, isso já está acontecendo. Agora, podia-se fazer o que se fez na fundação da USP, você importa lá um bando de professores de alta qualidade e cria um grande centro. Isso aí, eu digo, qualquer dono de empresa de mídia no Brasil teria a obrigação de fazer isso. Como o Júlio Mesquita fez ao fundar a USP, que na primeira geração era uma coisa maravilhosa. Depois esculhambou. Porém, o nosso governo é composto de uma plebe de gênios. Então, em vez de importar 20 professores, o que eles fazem? Eles exportam 2.000, 3.000 alunos, que vão estudar no exterior. Quer dizer, nós voltamos ao tempo do Brasil colônia, meu Deus do céu, que os caras tinham que estudar em Lisboa e Paris. Daí o neguinho vai lá, pega a bolsa do governo, estuda em Lisboa, Paris, em Nova York, etc, etc. E daí começa a gostar de viver ali e falar, não vou voltar não, pô, eu não sou beta. Então é tudo o contrário, meu Deus do céu. Em vez de importar 20 professores, que ia custar 10.000 vezes menos, eles estão exportando os alunos. E ainda se gabam, dizendo, o programa, como chama essa porra do programa? Ciência Sem Fronteiras, já botou não sei quantos mil estudantes. Pô, quer dizer, o Brasil está tão cheio de cientistas capacitados que a gente pode mandar eles embora. Né? Quer dizer, são coisas assim que a gente fica passado, a gente fica, não é possível, ela não falou isso, ela não falou, não pode ser. Então é isso, tem mais alguma aí? Não, Olavo, já terminaram as perguntas. O Silvio já... É que eu acho que o senhor não ouviu, né? Mas o Silvio agradeceu ao senhor pela disponibilidade de dar essa palestra aí importantíssima para nós. E agradeceu em nome da VID também, né? E eu faço o mesmo. Ah, é um prazer. Esse negócio é imensamente divertido. Eu é que agradeço a presença de todos, agradeço a atenção, agradeço a compreensão. Porque, olha, tem gente que não entende nada do que eu leio e escreve besteira, mas o número de pessoas que entendem e raciocinam a respeito, é isso que está me espantando. O número de pessoas que fazem perguntas inteligentes. Epa, isso nunca aconteceu antes, agora está acontecendo. Então está funcionando, pô. Entendeu? Olavo, então, tem pessoal, uma às vezes pensa que... Tem uma surpresinha aqui, o pessoal que vê ao vivo, né? Só queria falar, é que na saída vai ser distribuído o segundo número do jornal Mídia Sem Máscara, que... Oba! Né? Beleza. Agora, tem uma coisa que o pessoal imagina que eu estou fazendo tudo isso para criar um movimento conservador. Eu não estou fazendo nada para criar conservadores. Sabe o que eu quero criar? Eu quero criar uma pleiade de gênios. Este é o meu sonho. É iluminar o cenário brasileiro, fazer com que haja uma era de inteligência, de consciência, de luminosidade, de novo nesse país. Porque a política, nós não podemos prever qual vai ser a situação amanhã ou depois e qual política será necessária, nós não sabemos. Mas nós sabemos o seguinte, se não houver as pessoas qualificadas, a política será uma porcaria. Então, qualificar as pessoas, meu Deus do céu, é isso que eu estou tratando de fazer. Né?
O fato de que isso tenha se consolidado num movimento conservador foi pelo seguinte, foi porque nós estávamos numa situação anormal, onde durante 40 anos só tinha política de esquerda, então falou, o mínimo de sanidade exige que apareça um movimento conservador, isso é lógico, não é isso? Mas o que eu estou fazendo tem pouco a ver com a política do momento, mas tem a ver com a perspectiva de futuro. Nós temos que salvar a vida da inteligência nesse país, porque senão o país vai para um buraco, né? Não é possível o sujeito querer resolver todos os problemas e ficar inteligente depois. Assim, não dá, meu filho. Então, é isso aí. Eu agradeço de coração à Livraria Cultura, ao Silvio, a você, ao César Kim e a esposa dele, a Delice, todos que trabalharam para isso, que estão ajudando muito, que estão ajudando, não a mim, estão ajudando o Brasil, meu Deus. Então, isso aí, tudo que nós estamos fazendo é pelo Brasil. Então, até a próxima e muito obrigado. A gente que agradece.